Bem-vindos ao Box, Hábitos e Disciplinas, Be Relentless, Be Invoke. Vamos juntos na jornada da alta performance. Esse é um box muito legal, que a gente vai estar falando o tempo todo sobre hábitos e disciplinas. E nada mais importante do que falar, então a gente falar agora nesse box do hábito e disciplina de alguns tipos, né, de alta performance. Então agora nós iremos adentrar alguns modelos e personalidades, né, que para nós, no dia a dia, representam modelos de alta performance. Né, pessoas como Steve Jobs, Bill Gates, falar um pouquinho dessas pessoas para que vocês entendam um pouquinho desses estilos e modelos de alta performance, ok? Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês, sempre enfatizar o que é hábito e disciplina. Vamos ver? Eu gosto de enfatizar bastante o conceito hábito e disciplina, porque eu sempre digo que não é bom para nós sermos disciplinados. E dá uma má impressão quando às vezes eu falo que o ser humano não é bom ter disciplina, porque dá a impressão que ser indisciplinado é positivo. Não é exatamente dessa forma. É que temos que ter disciplina para determinadas coisas e temos que entender o que realmente significa disciplina. Então vamos lá. O hábito está muito associado às rotinas e à forma como fazemos as coisas. São as nossas atividades de uma forma ou outra, as nossas atividades recorrentes, que estamos habituados a fazer, né? E a disciplina está muito associada à regra, ao procedimento de como fazemos isso. Então eu gosto muito de dizer que disciplina é o como fazemos e hábitos é o que fazemos. Deixa eu traduzir de uma outra forma. Então, eu tenho o hábito de meditar. Então, o hábito de meditar, não necessariamente eu medito todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, mas eu medito todos os dias. Então, eu tenho o hábito de meditar diariamente. Então, isso é um hábito. Porém, eu sou disciplinado no método que eu uso para meditar. Então, quando eu entrar em meditação, eu irei ser disciplinado no método que eu uso para fazer o meu processo de meditação. Então, aí é importante você ter disciplina. Então, quando você for disciplinado, disciplina você deve usar muito mais no método que você utiliza as suas coisas, do que ser disciplinado nos procedimentos que você faz as suas coisas. Vai ficando mais claro à medida que eu vou falando sobre outras coisas. Ok? Pois bem, algumas características, né, sobre hábitos e disciplinas que é importante a gente ressaltar é que o hábito ele é muito importante sobre inúmeros aspectos. Então, é relevante, importante e necessário que você tenha inúmeros hábitos, né? Hábitos positivos. Tais como, vamos citar um hábito relevante, né? Jeff Bezos, que é um CEO da Amazon, ele tem um hábito de dormir entre 7 e 8 horas. Porque para ele isso é um hábito muito importante. Então ele habitualmente, né, dorme de 7 a 8 horas. Warren Buffett tem um hábito de todas as sextas-feiras, né, ele chegar um pouco mais cedo em casa e reavaliar a semana dele inteira, o que ele fez certo e o que ele fez errado. Então ele tira 2 horas, né, de todas as sextas-feiras para avaliar o que ele fez certo, o que ele fez errado ao longo daquela semana, porque ele faz uma autoanálise daquilo ali, independente do compromisso e responsabilidade que ele tenha na sexta-feira. Então ele usa o final do dia, 2 horas para fazer isso, né? Então,
Mas alguns hábitos são bastante relevantes para você. Um deles que eu gostaria de chamar a sua atenção é o hábito da prática de algum tipo de exercício físico, seja ele qual for, desde alongamentos até exercícios mais extensos, até mesmo pela liberação, pelo teu organismo liberar endorfina. E endorfina, como você bem sabe, faz muito bem para o nosso organismo. Então, ao longo do seu dia, ao longo de um dia normal, sempre procure se exercitar. Então, tem um hábito, se você não puder ter um hábito diário de se exercitar, tem um hábito diário de se alongar, tem um hábito diário de fazer alguma prática que o seu corpo entenda que você está se exercitando, seja ela qual for. Às vezes um básico alongamento, um simples alongamento, uma rotina simples de 5, 10 minutos de alongamento, o seu corpo já entende que é um exercício. É muito interessante que algumas pessoas têm a prática de, quando chega na empresa, subir de escada. E falar, eu vou de escada e não vou de elevador. Um estudo publicado por uma universidade americana demonstrou que o corpo não entende isso muito como exercício. O corpo entende isso como esforço. É a mesma coisa o que ocorre com um professor, que ele fica dando aula em pé, durante 3 horas, 1 hora, 4 horas, o horário que for, na frente do quadro negro, indo de um lado e indo para o outro. O corpo não entende que ele está fazendo exercício, o corpo entende que ele está fazendo um esforço físico e não um exercício. Então é muito importante o corpo ter um entendimento que aquilo que você está fazendo está desassociado do seu trabalho. Então, essa lógica que o teu corpo entende é muito importante e muito relevante. Então, quando você quiser fazer uma prática de exercício, talvez você fala, eu vou caminhando para o restaurante. Será que seu corpo está entendendo que realmente isso é um exercício ou uma obrigatoriedade de ter que ir para o restaurante caminhando? Percebe? Isso vai muito como você usa a sua cabeça e o seu entendimento para trabalhar aquilo. O teu corpo pode sim entender subir as escadas todo dia como um exercício, e seu corpo pode não entender subir as escadas como um exercício. Então, procure trabalhar muito a sua cabeça, por isso que eu chamo que eu vou, que é um Think Model, um modelo de pensar, exatamente por essas simples características habituais. Então, esse modelo de pensar, você já tem que trabalhar ele nos mais simples detalhes, para que o seu corpo comece a entender quando você está se exercitando e quando você está fazendo um esforço que ele entende que é um esforço recorrente. Outra coisa que é infinitamente relevante são os momentos de lazer. Você já deve ter lembrado de um livro altamente relevante da década de 80, chamado Ócio Criativo. Quando esse livro foi lançado, falando de criatividade, do ócio criativo, junto com ele veio um estudo falando que quando você baixa a sinapse cerebral, você tem o seu cérebro automaticamente usa outros caminhos cognitivos e você tem grandes ideias. Mas o que realmente, de fato, ocorre no seu cérebro é uma coisa bastante simples. Quando você está muito tenso e pensando sobre alguma coisa e buscando determinadas soluções de algum tipo de problema ou pensando sobre alguma coisa, curiosamente, o seu cérebro começa a fazer sempre o mesmo caminho. As mesmas conexões são usadas. O tempo todo as mesmas conexões cerebrais, as mesmas lembranças, os mesmos artigos, os mesmos documentos, os mesmos cálculos, e você fica nessa pressão. Quando você baixa esta pressão, você baixa essa sinapse, o seu cérebro automaticamente cria novos caminhos. E ao criar novos caminhos, você acaba tendo os famosos insights, ou os famosos aha, takeaway, o nome que você queira dar. Tanto é que você deve perceber que muitas vezes, quando você sai de viagem, você está lá 10, 15, 20 dias viajando,
de repente te vem ideias fantásticas de problemas que você já tinha vivido dentro da sua empresa, ou soluções, elas aparecem do nada na sua cabeça. Ou às vezes quando você está tomando banho, ou às vezes quando você está fazendo uma refeição, ou às vezes quando você está conversando com uma outra pessoa sobre um assunto que você aparentemente fala, nossa, não tem nada a ver o que eu estou falando, e você tem um insight sobre uma outra coisa. Porque o teu cérebro está fazendo novos caminhos, ele está se permitindo fazer novas conexões. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei da flexibilidade cognitiva. Você está começando a visitar o jardim por outros caminhos. E ao visitar o jardim por outros caminhos, você vai ver outras coisas que você não havia visto anteriormente. Então, utilize muito esse sócio criativo. Tanto é que muitas das startups americanas, muitas das empresas americanas têm o que eles chamam de área de descompressão. Né? Então, algumas empresas tentaram de criar a área de descompressão aqui no Brasil. Infelizmente, é um fracasso fragoroso, porque as pessoas entendem que a área de descompressão é uma área onde você vai brincar de forma muito irresponsável, e é uma área para você fazer realmente a descompressão, e as pessoas praticamente não entendem o que significa essa descompressão e acaba extrapolando essa descompressão e acaba excedendo os tempos, né, ficando muito mais tempo no lugar de descompressão do que deveria ficar, então acaba tendo uma série de problemas adicionais, mas isso é muito mais comportamental do que realmente se esse tipo de área funciona ou não funciona. Que ela funciona, é provado que ela realmente funciona, mas a utilização dela vai realmente. Os altas performance com certeza conseguem utilizar muito mais facilmente desse tipo de área do que as pessoas orientadas a grupo. As pessoas orientadas a grupo vão ter mais dificuldade de utilizar esse espaço do que as pessoas orientadas à equipe. Nos próximos boxes eu vou deixar muito claro a diferença entre equipes e grupos, né, até pela característica de maturidade cognitiva que as pessoas têm. Então isso é super natural. Vocês vão ver que grupo ele é positivo em vários aspectos. Ok? Então é muito importante com relação a isso que eu acabei de falar, as rotinas, né, que você tem essas rotinas de lazer, seja qual for a sua válvula de escape para lazer, se for desde você andar com seu pet por uma praça, brincar com seus filhos, passear, viajar, ou mesmo ler um livro, ou realmente ficar com os pés para cima, olhando para o nada. Use desse tempo, use desse espaço, use dessa tua válvula, porque ela é fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento profissional. Você vai precisar muito mais dela do que você acredita precisar. Nesse box aqui, mesmo que aparenta que eu vou falar muito sobre dicas, detalhezinhos de que outra performance tem que fazer, não é o meu objetivo nesse box. Meu objetivo é falar sobre hábitos e disciplinas que realmente ao longo dos anos eu percebi, avaliando e analisando principalmente alguns líderes, e percebendo o quanto as habilidades dele direcionavam dentro daquilo que eu estudo, se as habilidades e competências deles estavam direcionadas a pessoas, a grupos, né, a problemas. Então, muitos desses líderes que eu vou contar agora realmente estão nessa direção, né? O primeiro que eu queria trazer para vocês é o Sam Walton, né, que é o fundador da rede Walmart, né, mesmo tendo as suas mais distintas críticas, né, à rede Walmart em alguns aspectos nos Estados Unidos, que há algumas críticas por ela, mas não podemos deixar de dizer que é uma rede, né, absurdamente grande, uma rede de sucesso de hipermercados. Para quem não acompanha essa rede de hipermercados, a grande estratégia dela no mercado americano não é nem a venda de alimentos, é simplesmente se transformar no maior setor logístico, né, americano, porque ele consegue transpor qualquer quantidade de produtos e alimentos
dentro da sua própria rede. Então, a lógica do Walmart é se transformar num distribuidor logístico, né, de todo tipo de item e alimentos, assim como a Amazon faz isso, só que ele quer trazer isso exatamente, né, de uma relação B2C, né, muito mais no varejo do que a Amazon e a Alibaba e outras fazem. Né? Então ele tem ele começou com uma rede de supermercado, mas hoje ele vê que ele tem uma outra integração, quer dizer, se viu pivotando o seu modelo de negócio. E uma outra coisa que o Walmart está fazendo dentro desse modelo de negócio que é infinitamente estratégico é um olhar totalmente específico, né, para o mercado vegano, né, porque o Walmart está se antecipando ao mercado vegano, percebendo que é um cliente relevante para o mercado e como alguns mercados, né, não estão olhando com devido critério para os veganos, o Walmart está criando áreas, né, específicas para atendimento exclusivo do público vegano, distanciando o público vegano daquelas áreas onde tem um açougue, o abate e tal, tentando deslocar o vegano para uma área onde o vegano fique mais confortável em ter acesso a determinados itens sem ele se confrontar com coisas que deixem ele desconfortável. Então é um olhar totalmente diferenciado que o Walmart também está ficando à frente dos demais mercados aí no mundo. Fiquem atentos que essa mudança começou em 2019, ela só foi desacelerada aí no ano de 2020, óbvio, por conta da pandemia, que a pandemia fez algumas mudanças estratégicas no negócio deles. Ok? Mas o mais curioso são algumas características, né, e algumas coisas que Sam Walton faz no seu dia a dia, né, ou não vou dizer realmente no seu dia a dia, mas algumas das características e habilidades que mais saltam aos olhos com relação a esse executivo, que são elas. Ao longo da sua vida, ele seguiu valores fundamentais que aprendeu desde criança no âmbito pessoal e profissional. São princípios simples que existem há milhares de anos, mesmo assim permanecem verdadeiros. Né? Lições fundamentais, e sempre numa ordem muito importante. Eu quero que vocês sempre ouçam a ordem com que as coisas ocorrem, para vocês verem o que é importante para cada uma dessas pessoas e como elas são orientadas. Sam Walton vai falar, as 3 lições são as seguintes: siga valores fundamentais, siga suas paixões com o propósito de ser cada vez melhor e promova a autoestima da sua equipe. Ok, siga valores fundamentais. Então, ele tem uma visão de... quando ele fala de valores fundamentais, ele está falando de seguir características inerentes e valores que estão dentro dele. Então, ele é uma pessoa muito orientada a propósito. Né? Siga suas paixões com o propósito de ser cada vez melhor. Né? Quando a pessoa é orientada a propósito, ela tem um desejo muito grande dela cada vez ser melhor. Então ela sempre vai usar os obstáculos e tudo que ela encontrar na frente dela para se tornar uma pessoa melhor. Né? E por último ele vai falar de ter uma equipe. Pois bem, só que quando você fala, né, autoestima da equipe, esse tipo de coisa, vocês vão perceber que os principais líderes no mundo, se você olhar da década de 90, qualquer um deles, para trás, você vai ver que todos os principais, pode apontar aqui entre 80% a 85% de todos os CEOs, né, top CEOs do mundo, eles têm um forte ego, é uma característica natural deles, eles têm um forte ego, né, isso está no livro da Dascan, um forte ego, né, e eles precisam de equipes, mas de equipes que sustente a habilidade deles, ou seja, que eles fiquem acima das equipes, que equipes sejam referentes, que eles não precisam de equipes de excelência, equipes que superem eles, precisam de equipes que executem com máxima habilidade aquilo que eles necessitam. Nenhum deles precisa de equipe
de superação, diferente do modelo a partir de 95. Hoje as equipes elas superam os seus líderes. Isso é muito bom e muito normal. Mas antes da década de 90, isso não é muito visto e muito normal. Você vai encontrar isso em pouquíssimos líderes. Né? Outro famoso líder, né? Steve Jobs. Né? Não há nem tanto o que falar de Steve Jobs. Né? Todo mundo já ouviu falar inúmeras coisas dele. Mas as 3 lições mais importantes de Steve Jobs são, né? Busque pela simplicidade, assuma a responsabilidade do começo ao fim e não apenas avance, salte. Perceba que Steve Jobs tem uma visão diferente já do Sam Walton. Busque pela simplicidade. Então ele já está olhando para o problema. Né? Ele já percebe que problema é uma forma de promover pessoas. Né? Steve Jobs ele entende de problemas. Né? Steve Jobs tem uma baixa ou mínima empatia com humanos. Né? A empatia dele é muito baixa. Não que ele não tenha, mas a empatia dele é muito baixa. E ele tendo uma baixa empatia com as pessoas, ele resolve o problema da empatia dele resolvendo o problema das pessoas. Ele entende o problema que a pessoa tem e aí as pessoas olham isso com uma certa empatia, mas ele entende o problema e não a pessoa. Ele consegue compreender o problema e isso dá uma percepção de empatia. Então isso é um outro modelo, um outro estilo de alta performance. Ok? Então ele entende que para ele alcançar a performance dele, ele tem que simplificar as coisas. Porém, se ele começa algo, ele tem que terminar. Né? Tudo que Steve Jobs começa, ele tem que terminar. Né? E ele, só que ele tem uma outra característica importante. Né? Ele precisa muito de equipe. Né? Ele precisa de uma equipe muito top. Tanto é que, se não é Steve Wozniak por trás dele, um dos maiores engenheiros de todos os tempos, tudo bem que ele pensou, Steve Jobs tem uma mente brilhante acima da média, mas Wozniak é um homem que realmente faz o que Steve Jobs pensa. Né? Realmente, se Steve Jobs pensa em como chegar na Lua, Wozniak é o homem que consegue construir a ponte para chegar na Lua. Né? Então, consegue construir essa escada para chegar na Lua. Então, ele tem essas habilidades. Né? Outro modelo, né, relevante para a gente, né, ao longo desse estudo todo, Bill Gates. Bill Gates, né, já lembrando, né, que o Bill Gates tem algumas características da nossa infância. Bill Gates era entre aspas, proibido, né, de assistir TV durante a semana. Né? Bill Gates joga xadrez desde muito jovem. Ele foi sempre estimulado à leitura. Bill Gates participava sempre de competições sociais no bairro que ele convivia. Ele sempre teve um convívio social com pessoas de uma importância culta, né, no grupo de pessoas bastante cultas. Né? Então ele tem algumas características que durante a infância dele tornaram ele já uma criança prodígio desde muito jovem. Né? Óbvio que isso não tira o mérito da total competência que o Bill Gates tem, né? A ponto de ele invadir um lixo, né, com um pouco mais de 17 anos e pegar inúmeros papéis picados e reconstruir, né, toda uma linha de programação utilizando papel picado, né, mostrando a determinação que essa pessoa tinha. E ele tem, assim como todos, 3 lições também. Né? Então, das 3 lições dele, né, pense no longo prazo, né? Empregue e motive excelentes pessoas e elimine rixas pessoais. Pense no longo prazo. Né? Então ele já é uma pessoa que não olha para problemas, muito parecido com Sam Walton, e já vê as coisas no longo prazo. O problema para ele não é uma situação que se resolve. Né? Ele não olha para problemas, ele olha já para uma coisa à frente, soluções. Né? Outra característica dele, né, é que ele não
essa característica de empregar e motivar pessoas, vocês podem ter absoluta certeza que é uma característica infinitamente recente de Bill Gates, pós aí seus 50 anos, né, com total certeza que antes dos 50 anos ele não tinha nenhum desses desejos. É só você olhar a história ao longo dos anos do que é a Microsoft, porque ele sempre esteve sempre à frente da Microsoft em todos os desenvolvimentos, em todos os processos, em todas as coisas que a Microsoft fazia. Ele era o engenheiro de desenvolvimento, a ponto de trabalhar 16, 18 horas diárias, né, no desenvolvimento de aplicações e aplicativos dentro da Microsoft, né? E essa característica de eliminar rechas pessoais é que ao longo dos anos, eu não sei se vocês sabem, mas Bill Gates acumula, né, algumas pessoas, né, que desgostam muito da forma com que ele responde por determinadas coisas. Hoje ele é um filantropo de excelência, né? Felizmente vem fazendo trabalhos magníficos na África, principalmente trabalhos voltados à higiene e trabalhos voltados à malária. Ele desenvolveu um algoritmo de análise de borda para a contenção da malária dentro da África, que é algo espantoso, né? Ele lê aproximadamente de 25 a 40 livros em um único final de semana, né? E ele tem uma das maiores bibliotecas pessoais, né? E ele fica muito feliz de apontar a biblioteca dele e dizer que todos os livros na biblioteca dele ele leu, né? Cada um dos livros que estão na biblioteca dele. E a biblioteca dele é muito, muito, muito grande, né? Então ele é uma pessoa infinitamente culta, uma pessoa infinitamente bem informada, né? Uma pessoa que sabe muito de muita coisa, né? Ele tem uma habilidade de lidar com a complexidade de uma forma ampla e irrestrita, né? E por último, uma das pessoas mais relevantes para a gente, né, que foge desses parâmetros que eu coloquei até agora, que vai entrar num outro viés, né, que é o Walt Disney, né? O Walt Disney ele já vai falar umas palavras interessantes que até agora a gente não ouviu, né? Sonhe sempre, seja resiliente e demonstre característica de um líder. Sonhe sempre, seja resiliente. Todas as pessoas que vocês ouvirem, que encararem que a motivação, o desenvolvimento depende única e exclusivamente delas, é delas para o mundo, são as pessoas orientadas à motivação. Quando a pessoa entende que o mundo, para qualquer coisa, é ela que muda para o mundo mudar, né? Ela entende tudo pela resiliência, pela flexibilidade, pela adaptabilidade, pela inteligência emocional. Quando ela entende o mundo sempre por esta perspectiva, ela entende o mundo a partir dela, né? Então essa é uma pessoa que ela tem uma habilidade muito grande de lidar com gente, né? Não é à toa que o Walt Disney colocou inúmeras pessoas à frente do seu tempo, né? Ele diz, né, que a Disney está 50 anos à frente da empresa que estiver mais à frente no mundo, né, na era Disney. Disney fez a empresa no momento que ninguém acreditava que era possível. Tem inúmeras coisas que o Walt Disney fez que são infinitamente fantásticas e são históricas e icônicas até os dias de hoje, pelo período que ele fez, pela criatividade que ele fez e pelas soluções que ele teve. Mas se você olhar a história de Walt Disney, ele é uma pessoa que ele sempre conseguiu estar envolto de pessoas tão boas quanto ele, e ele tinha uma habilidade de extrair o melhor de cada uma das pessoas. E a Disney é uma empresa feita por humanos, né? Uma empresa 100% humana, é uma empresa voltada para a gente, né? Uma empresa que tem uma característica, né, que até o próprio Peter Drucker, né, quando fala de Walt Disney, né, quando ele fala de Disney, ele já fala de uma outra forma, né? Ele já fala citando a característica da Disney, ele já tem um olhar para a Disney de uma forma completamente diferente do olhar que tem para as maiores corporações do mundo. Quando ele cita a Disney, ele cita sobre uma outra perspectiva, uma empresa humana voltada para pessoas e desenvolver pessoas. Então você já está vendo que é um outro modelo de líder.
é um outro modelo do alta performance. Então, quando eu vim estudando essas pessoas, quando eu comecei a estudar essas pessoas, eu vi que elas tinham características bem distintas. E aí, eu trago uma pessoa também interessante, né, que é Martin Luther King. Né? A princípio, quando você olha para Martin Luther King, né, principalmente por tudo que ele faz socialmente, né, por todo o envolvimento dele de luta social, ele traz 3 lições super importantes. Das 3 lições que ele traz são: comprometa-se totalmente, trate todos, né, de forma igual e trabalhe em conjunto. Você vai olhar para Martin Luther King e vai ter nítida certeza que não é uma pessoa que motiva pessoas pela característica dele. Não, Martin Luther King não tem essa característica. Né? Ele é uma pessoa, né, está dentro do universo também das pessoas que têm alta performance, né, mas ele não é um motivador. Né? Ele é uma pessoa também orientada a propósito. Né? Ele entende que para ele alcançar os objetivos dele, né, ele tem que levar as pessoas além do problema. Então ele entende muito bem do que está acontecendo e leva as pessoas além do que elas têm que ir. Então, quando você vê no discurso dele, né, como ele entendia a situação, ele era uma pessoa que ele tinha que se melhorar demais. Né? Ele via que nele ele tinha que se melhorar muito. E aí, falando de Martin Luther King, óbvio que temos que trazer uma pessoa icônica, né, dessa mesma safra, chamada Nelson Mandela, né, ganhador de prêmio Nobel. Né? Lembrando que na África, numa mesma rua, você tem 2 ganhadores de prêmio Nobel morando na mesma rua. Né? Então, uma coisa muito linda aí. Né? Lembrando que, né, Mandela diz o seguinte, das 3 lições dele, né? Defenda sua equipe, né? Use os debates para aumentar a união e invista na educação de sua equipe. Né? Mas quando ele fala assim, defenda a equipe dele, ele não fala na característica de capacitar pessoas, ele fala na característica de compreensão de problemas. Né? Então, já Mandela, né, ele já tem uma forma de olhar para o problema. Mandela sempre entendeu o apartheid, né, como um problema a ser resolvido. Então ele é diferente, né, de Martin Luther King, olhando para a situação. Mesmo essas pessoas parecendo infinitamente humanistas e tal, e sendo ambos, né, óbvio, né, que olhar para o Mandela e para o Martin Luther King, para que as pessoas não são alta performance, é quase que brincadeira pelo esforço humano que essas pessoas tiveram. Eu gosto muito de citar essas pessoas mais icônicas e compará-las com a minha ferramenta, muito mais para pontuar esse desvio, né, esse posicionamento, né, de como eles lidam com determinadas características, e para que você olhe para essas características e comece a entender como que é o modelo que minha ferramenta enxerga, né, cada uma dessas habilidades. Né? Então, quando eu falo que a pessoa é orientada a propósito, quando ela é orientada a resultado, quando ela é orientada a motivação, como que se dá essas características ao longo de cada uma dessas pessoas. Não é porque a pessoa tem um viés humanista, né, ela tem uma característica humanista, que ela é uma pessoa orientada à motivação. Não, isso não tem uma relação direta. Né? Não é porque no discurso dela ela é totalmente humanista, né, ou que ela vai ser uma pessoa orientada à motivação, né, que ela trabalha muito bem levando as pessoas. Todos os líderes, eles têm um pouco mais, um pouco menos de liderança de pessoas. Né? Todos os modelos de alta performance têm um pouco mais, um pouco menos. Mas a grande diferenciação deles é como funciona o mindset deles, como é que eles olham para o mundo, como que eles entendem do problema. Uns olham para o problema uma oportunidade deles irem além, outros olham para o problema e tentam resolver o problema, e outros olham para problemas e dependem de pessoas. Cada um olha para o problema de uma forma e tenta solucionar a mesma equação, utilizando ferramentas e técnicas diferentes. Por isso que eu digo que o Evoke olha para o alta performance sobre 3 dimensões. Quando eu comecei a estudar, eu achava que a alta performance era uma coisa só. Eu falava, alta performance é
é como a maioria dos estudos fala, é uma unidade de desempenho, é uma unidade de comparação, é uma unidade de referência, é uma unidade de medida. Então pensei também que ser alta performance era uma unidade de comparação, eu comparo A com B e pronto. Mas você não consegue comparar, por exemplo, Bill Gates, né, com Zuckerberg. Não dá para comparar essas duas pessoas. Ou dá até certo ponto, a partir de certo ponto não. Com certeza um vai ter determinadas habilidades que o outro não vai ter. Né? Então um vai ter um conjunto de habilidades que supera ou suplanta, ou é mais ou é menos do que o outro. Isso quer dizer que um então vai ter alta performance e o outro não vai ter? Isso quer dizer que Steve Jobs não tem alta performance e Bill Gates tem alta performance? Ou vice-versa? Então essa é a análise que eu queria trazer para vocês. Tá? Então, essa primeira visão, falando principalmente desses líderes, qual é a características deles comparado aos meus estudos. Óbvio que tem muito mais líderes, né? Eu trouxe só principalmente esses líderes mais icônicos. Eu ia trazer algumas pessoas de startups, mas eu fiquei meio preocupado em estar trazendo pessoas que talvez não fosse muito do mundo convencional de todas as pessoas e estar citando sobre uma percepção. Óbvio que mesmo citando aqui parece que é uma percepção minha, mas se você procurar na literatura, com certeza tudo isso que eu falei está presente na literatura, então fica mais fácil de você analisar, né? Se eu trouxer, por exemplo, sei lá, um Vélez do Nubank, ou se eu trouxer alguém, por exemplo, de algum banco grande, ou de alguma empresa recém-criada, uma Avon, uma Nestlé, e de repente não teria muito sentido falar dessas pessoas. Ok? Então, esse box aqui, a gente para por aqui e vamos para o próximo box, onde a gente vai dar continuidade às características aí todas do alta performance.